Graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Bem, irmãos e irmãs, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse áudio até o final. Aqueles que não conseguirem ouvir até o final e não entenderem depois, então não podem julgar, porque não ouviram até o final. Então, se não puder ouvir de uma vez, ouça um pouco, depois ouça o resto. Mas é importante vocês ouvirem até o final, principalmente para aqueles que ainda têm dúvida sobre a marca da besta, sobre o sinal da besta, onde será colocado, se é espiritual, se é simbólico, sabe, se é físico. Então eu vejo que ainda tem pessoas que ainda se confundem com isso, né? Então é preciso da gente passar todo o fundamento, porque não adianta eu só chegar aqui e falar que é espiritual, ou que é físico, ou que vai ser assim ou assado, ou que vai ser na testa ou na mão, tanto porque vai gerar dúvidas do mesmo jeito. Então eu vou tentar de uma forma, eu não sei quanto tempo vai demorar esse áudio, porque eu estou gravando segundo o entendimento que o Senhor vai nos dando, segundo o que a palavra mostra. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Então é assim, a gente tem que entender que tem coisas na palavra de Deus que são interpretadas espiritualmente, outras materialmente e outras as duas coisas. No caso da marca da besta, ela é tanto espiritual como física. Tanto é que a própria lá em Apocalipse está dizendo que é número de homem. Né? Está mandando calcular. Aquele que tiver entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Então quer dizer, existe um homem que vai deter esse número, que vai ser dono desse número, que é o anticristo. Que, apesar de ser homem, tem o espírito de Satanás nele. Então ele é meio que homem e meio que híbrido, meio que demônio, né? Vamos dizer assim. Né? Assim como Cristo era carne e tinha o espírito de Deus nele, era o próprio Deus encarnado, o anticristo é a mesma coisa. Ele vai ser carne e ao mesmo tempo vai ter o próprio Satanás encarnado ali nele. Né? Não Satanás em pessoa, mas o espírito do anticristo nele. Né? Então acho que até que deu para entender. Então, existe uma semelhança onde Satanás, desde que o mundo é mundo, ele tenta imitar Deus. Ele queria ser como Deus, não conseguiu, então ele vive imitando, tentando parecer Deus, como o próprio Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por que parecer? Porque ele nunca vai ser igual a Deus. Mas ele sempre tentou ser como Deus. Então, como ele não conseguiu e não vai conseguir, ele tenta mostrar para os fracos e pobres de espírito que não conhecem a palavra de Deus que ele é Deus, que ele é maior que Deus. E como que ele faz isso? Através de ciência, através de tecnologia, através de seitas, através de milhares de coisas que a gente pode imaginar. Então, o que acontece? Satanás, ele quer imitar a Deus. Assim como os servos de Deus são selados na testa espiritualmente, ele quer selar os dele também, porém fisicamente, para que não haja dúvida de que aqueles pertencem a ele. Né? É importante entender que o anticristo ele vai trabalhar espiritualmente e materialmente. Só Deus tem o poder de trabalhar espiritualmente e convencer e mudar tudo espiritualmente sem se materializar através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem o poder de fazer coisas que Satanás não tem. Né? Então Satanás ele precisa do auxílio do homem, ele precisa do auxílio da tecnologia para poder cumprir o seu plano. Ele materializa o seu poder na forma física, no plano material, para poder cumprir o seu plano, né? Que é destruir almas, que é tragar as ovelhas do Senhor, ou aqueles que não são, mas que têm que ser marcados para saberem para onde vão depois. Né? Então, quando falamos de marca da besta, a besta todo mundo sabe que é o anticristo, né? A besta que sobe do mar, que é o mar de povos, nações, línguas, tribos. Né? Então ele sai desse mar de gente e se levanta como anticristo na terra, certo? Então, quando fala de marca da besta, se fala de um sinal. Né? Algumas traduções diz marca, outras diz sinal. Né? E algumas pessoas tentam ainda acreditar que o sinal da besta na testa e na mão é algo simbólico, espiritual, né? Que não vai ser exatamente um sinal colocado ali, implantado
ou tatuado ali, né? E eu até sim creio que a marca ela vai ter uma conotação espiritual, porque a própria Bíblia fala que o espírito do anticristo dará vida à imagem da besta, né? E a imagem da besta receberá vida, então entrará um espírito dentro dela. E o que é a imagem? É a tecnologia, é a inteligência artificial. Estão entendendo até aqui? Então tudo bem. Então o que acontece? O sinal da besta, ele vai também receber aqueles que tiverem o sinal da besta em suas testas ou mão direita, também vão ser influenciados malignamente. Essas pessoas também vão ter influência maligna. Assim como você recebe o sinal do Espírito Santo invisível, porque Deus não precisa mostrar para ninguém quem é dele, porque ele sabe quem é, já Satanás não, porque ele não é onisciente e nem onipresente como Deus, por isso que ele precisa do auxílio da tecnologia e da ciência, porque ele não tem como saber tudo como Deus sabe. O Espírito Santo sabe quem é dele. E no dia do arrebatamento todos subirão ao mesmo tempo, porque ele tem esse poder. Ele sabe quem são os selados dele. É um ser invisível que só cabe a Deus saber. Porém, Satanás não tem como saber. Então ele precisa marcar, as pessoas precisam confessar que aceitam ele, receberem o seu sinal, ser visível, para que ninguém possa questionar se pertence a ele ou não. Para que depois ninguém tenha como falar, não, eu não pertenço a você, cadê seu sinal? Não, eu não te adorei, meu coração está em Deus. Então Satanás ele não quer saber de teoria, ele quer saber de agir na prática. Ele não quer saber de sentimentalismo, de adoração apenas intencional ou de uma adoração espiritual. Ele quer também adoração física, ele quer que se dobre a ele quer que você tenha tudo dele. Não é à toa que grandes marcas, né, levam a marca da besta nelas, exatamente porque ele quer sim ser adorado fisicamente e espiritualmente também, né? Então o que acontece? Quando se fala de marca e sinal da besta, muitos querem acreditar que só vai ser espiritual. Mas não tem como ser só espiritual. Não tem, primeiro, porque a palavra diz que todos aqueles que ninguém comprará nem vai vender, a não ser aqueles que tiverem o sinal, ou o número da besta, ou o nome, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, são três elementos. As pessoas vão ter que ter um deles, o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Como será exatamente esse sinal, o número ou o nome? A Bíblia não revela, por isso que manda calcular, tá? Então eu não estou falando de como vai ser, eu estou falando, o tema desse áudio é mostrar que vai ser uma marca visível e aonde vai ser. Então, quando fala, aquele que tiver sabedoria e discernimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, o seu número é 666. Então quer dizer, calcule o número da besta. 666, se dividido em 3. É uma centena que se divide em 3, né, unidades. Então quer dizer, muitos levam pelo lado espiritual, mas muitos levam pelo lado físico. Quando ela diz que é número de homem, então não tem como você levar só pelo lado espiritual. Porque homem se refere à carne, à matéria, né? Então, homem, quem que é esse homem? É o anticristo, o filho do pecado, o homem da perdição. Porém, ele vai vir como homem e não como Deus. Ele não vai vir assim em espírito, ele vai vir como encarnado, né? Ele vai vir como Cristo veio, né? Filho das trevas, se dizendo filho da luz. Então, essa marca, esse sinal, por que ele será na testa ou na mão direita? Porque testa é aquela coisa, quem não tiver mão, tem a testa. Tem que ser um lugar visível e de fácil acesso. E os únicos lugares no corpo que são de fácil acesso, né, e visíveis é a mão direita. É a mão, né? Poderia ser a esquerda, mas depois eu vou entrar nesse assunto. É a mão direita e a testa. Como que a gente sabe que esse sinal será visível? Primeiro que a Bíblia ela deixa algumas passagens que mostram, né, que o povo era marcado antigamente, né? Mostra também que o próprio Deus colocou um sinal em Caim para que todos que o vissem não o matassem. Então quer dizer, esse sinal ele era visível, ele não era um sinal espiritual, ele era um sinal físico. A Bíblia não fala onde foi que Deus colocou, mas fala que foi um sinal. No mínimo devia ser na mão ou na testa, porque era algo que quem visse ele já via o sinal, não era algo encoberto. Até para que desse tempo de ninguém matar ele antes de ver o sinal. Então a gente deduz que era na testa, era algo muito visível, que já olhava para ele e já via que tinha um sinal ali, né? Então provavelmente era na testa ou na mão.
E, né, outras passagens depois eu vou estar lendo aqui. E o que que acontece? Não tem como a marca da besta ser espiritual apenas, porque o texto diz que ninguém vai comprar ou vender senão aquele que tiver o número do seu nome, o nome da besta ou o sinal dela. E esse sinal, né, é na testa ou na mão direita. Ou seja, como a tecnologia avançou e tem avançado a cada dia, todos nós vemos que as tecnologias que estão surgindo estão já vindo adaptadas para receber esse sinal, está sendo adaptadas para que você coloque a sua mão na altura da tua mão e na altura da tua testa. E isso a gente teve um pré-treinamento, o mundo todo passou por esse treinamento inconscientemente, sem estar sabendo para que estava sendo testado, quando veio o Covid, com as temperaturas de sensor na testa e na mão direita, né? Então, nada disso é coincidência, tudo isso é real, para que quando venha você já esteja meio que acostumado, porque um dia lá atrás você usou a tua mão e a tua testa para servir de teste, né, de doutrinação para o sistema da besta. Tá entendendo, gente? É todo um fundamento que tem por trás disso. Então, o que que acontece? O mundo com a tecnologia e com o afastamento de coisas físicas, ou seja, o sistema está tirando o toque, a gente de tocar nas coisas. Então, quanto mais afastado você estiver das coisas, melhor. Então, o sinal na mão direita ou na testa evita que você pegue em dinheiro, que você pegue em cartão de créditos, que você tenha o toque com as máquinas, para que a desculpa sempre vai ser o vírus, para que você não passe vírus nem pegue vírus, tá entendendo? Então você com o sinal, você aproxima a mão, não tem os cartões de aproximação hoje, cartão de crédito e débito, que em vez de você pôr a senha, você só aproxima ele da maquininha, tá vendo? É mais uma doutrinação isso daí. Então para que tiraram de você enfiar na maquininha e puseram aproximação? Para que você não precise ter o toque. Então, da mesma forma que hoje você aproxima o cartão, né, que vem lá com o sinal do Wi-Fi, vocês veem que ele vem com o sinal, né? Entendeu? Aquele sinal vem no cartão, imagine em nós, né? Então tem o sinalzinho do Wi-Fi ali no cartão, você aproxima ele da maquininha e automaticamente é debitado da sua conta o valor que você está gastando. A mesma coisa vai ser a marca da besta. Você vai aproximar a tua mão, se você tiver a marca na mão, creio que aqui ninguém vai ter, né? Mas estou dando um exemplo. A pessoa que tiver a marca na mão vai aproximar a mão da máquina ou do sensor ou de qualquer negociação que ela for fazer, ou de uma câmera ou de um laser, ou a testa. Se a pessoa não tiver mão direita, ela vai ter na testa, porque na mão esquerda não vai ser possível. A Bíblia não fala sobre a mão esquerda, é só mão direita ou testa. Então a pessoa que não tiver mão direita, que tiver amputado ou nasceu com deficiência ou teve que amputar, vai ter na testa. Então ela vai aproximar a testa, né? E vai ser feita a leitura, o escaneamento dessa marca, que ela não será totalmente visível, ela será uma marca transparente que só o laser é capaz de ler. Aliás, eu queria fazer algumas observações. Bom, eu tenho 48 anos. Eu lembro que quando eu tinha 14 para 15 anos, eu sou aqui de São Paulo, nascido e criado aqui. Então, há 34 anos atrás, né? Eu não sei se quem é daqui de São Paulo lembra que tinha aquele parque, o Play Center, né? Tinha um Play Center, que era um parque muito famoso aqui de São Paulo. Depois veio o Hopi Hari, né? E o Play Center acabou. Bom, eu não sei se ainda tem, se nos parques ainda tem esse sistema, mas naquela época, 34 anos atrás, o Play Center, quando você ia, quem já foi ou quem é dessa época deve lembrar, quando você ia, você recebia um carimbo na sua mão, e geralmente era sempre na mão direita, né? Só que na época eu era criança, eu era adolescente, eu não era crente, eu não tinha esse discernimento. Mas esse carimbo era na mão direita. E quando você ia nos brinquedos, eles passavam um sensor de laser na sua mão, né? Para que você pudesse ter acesso ao brinquedo. Então você pegava a fila do brinquedo, você punha a mão lá e eles passavam aquele sensor. Vocês veem, há 34 anos atrás já tinha esse sistema de escaneamento de laser. Na época era o carimbo do Play Center, era o logo do Play Center. Então isso quer dizer que a humanidade sutilmente, de forma subliminar, veio sendo doutrinada a receber essa marca por muitos anos, a marca da besta. Hoje a doutrinação ela está mais pesada, ela está mais escancarada, e eles não estão escondendo tanto. Por quê? Porque além da doutrinação, tem as leis que vão impor uma certa obrigação de receber
e também tem as influências maléficas que estão por toda a terra. Por quê? Como está se aproximando o tempo do fim, Satanás ele ganha poder, o poder dele triplica. Lá em Daniel está falando que todo poder será dado a ele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse poder ele consegue dominar as pessoas também que não estão firmadas na verdade. Isso se confirma, segundo aos Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo diz que Deus enviará o espírito do erro para que muitos creiam na mentira, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então esses vão aceitar tranquilamente a marca da besta, mesmo sabendo que estão recebendo na testa e na mão direita. Eles não vão conseguir discernir que é a marca da besta. Então Satanás, ele tem, além dele ter o poder a favor dele nesse período, né, que vai ajudar a influenciar as pessoas a acreditarem que aquilo é para o bem delas, ele também tem toda a tecnologia, tem todas as leis, né, e toda a ciência do lado dele, porque a palavra diz que ele mudaria os tempos e a lei. Então ele muda os tempos de acordo com os tempos do fim, ele muda, ele avança o tempo, ele faz com que o tempo fique mais rápido e ao mesmo tempo mais avançado em tecnologia e em ciência, e também ele muda as leis, que são corrompidas, adulteradas e trocadas a favor dele, para que aceitem os planos dele e ninguém possa questioná-lo e nem ir contra ele. Então, com o poder da lei a favor dele, ele também consegue manipular e dominar as pessoas. Por isso que é somente quem resistir até o fim será salvo, porque muitos cristãos vão cair e aceitar a marca da besta exatamente porque não vão aguentar a pressão. Tá entendendo até aqui, gente? Tudo bem. E por que que a marca ela tem que ser na testa, na mão direita e tem que ser física? Primeiro, porque a própria palavra já diz isso daí. Porque não tem como que você vai provar que você tem, como que você vai comprar e vender se você não tem nada na testa nem na mão identificando que você tem a marca da besta. Passaporte digital, carteirinha, isso daí não vai ser. Satanás ele não vai usar um método antigo para colocar sua marca. Se hoje tudo é digital, tudo é escaneado, tudo é com celular, não vai ser a marca da besta que vai ser em forma de papel, de passaporte, de nada disso. Pode ser que a marca da besta ela inclua todos os dados da pessoa, desde RG, CPF, CNH, né, certidão de nascimento, tudo, ela vai englobar tudo. Porém, né, vai ser uma marca, vai estar na pessoa. Não vai ser passaporte digital, uma folha de papel, nem carteirinha não. Porque Satanás ele não vai querer, né? Ele não vai querer arriscar a pessoa pegar isso e jogar fora, queimar e jogar no fundo do rio. Ele vai marcar e quem tiver marcado já era, não tem mais como voltar atrás, porque a marca ela vai exercer poder financeiro, poder material e poder espiritual às pessoas que receberem, mas ela é um poder que vai controlar elas e não elas vão controlar, elas vão ser controladas e não vão ter mais domínio dos seus desejos, de suas emoções, elas vão se afastar totalmente de Deus. Elas não vão sentir mais vontade de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus. Elas não vão ter arrependimento de deixarem as coisas de Deus de lado, porque elas já receberam nelas o espírito da besta. E isso vai ser uma mistura de tecnologia, de tecnologia com espiritual. Então o que acontece? Quando a pessoa receber a marca da besta no seu corpo, a imagem da besta, que é a inteligência artificial, ela vai ter o controle daquela pessoa. Assim como hoje o seu celular é controlado pela inteligência artificial, mesmo que você faça alguns comandos, mas tudo é controlado por ela, né? A pessoa em si vai ser controlada. Por exemplo, o dia que eles cismarem de apertar um botãozinho lá e deletar tudo que tiver no seu celular, você vai acordar, você não vai ter mais nada. Por que muitos arquivos são hackeados sem a nossa permissão? Por que muitas coisas que acontecem nas nossas redes sociais, no nosso celular, de forma estranha, a gente não consegue entender? Por quê? Porque a inteligência artificial, a internet, hackers e tudo mais, usando a tecnologia, conseguem dominar os nossos aparelhos. Entenderam? Então, a inteligência artificial ela já existe, ela está sendo treinada exatamente para controlar todos aqueles que tiverem a marca, o sinal da besta gravadas em seus corpos, ou na mão direita ou na testa. Bem, irmãos, eu acho que até que deve estar ficando mais ou menos claro. Então, não tem como a marca, o sinal da besta ser só espiritual ou invisível,
como alguns falam aí, que a testa significa obediência e a mão significa controle. Bom, não sei explicar, porque isso daí quem prega mais é os adventistas, né? Sabe? Mas eu nem vou muito nessa linha, porque é uma linha que não faz sentido, não é o que a Bíblia mostra. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Ou seja, eles não adoraram a besta e nem sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. Ou seja, existe adoração à besta, independente do sinal, e existe aqueles que recebem o sinal da besta. Tá? Vou ler aqui mais uma parte. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, tá vendo? Aqui tá falando de adoração, ó. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, vírgula, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado. Ou seja, vocês veem que a adoração é diferente de receber o sinal. Então está falando, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e também receber o sinal na sua testa. Então quer dizer que o sinal ele é físico, ele é material, ele não é espiritual. A adoração sim pode ser espiritual, mas o sinal da besta está falando aqui. E receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Então esse beberá do vinho da ira de Deus. Então quer dizer, gente, que o sinal ele é real. Toda a humanidade está sendo doutrinada para receber o sinal. E aqueles que não receberem por bem, muitos vão receber por mal, porque não vão conseguir resistir à pressão do sistema. E está chegando um tempo em que Satanás não tem muito mais o que esconder. É claro que ele não vai dizer que a marca é da besta e que a marca é de Satanás. Porém, todos aqueles que se levantarem contra, por que vocês acham que a palavra de Deus está sendo proibida? Por que vocês acham que o povo de Deus já está sendo perseguido e que o evangelho está perdendo força e que nós estamos tendo que nos calar? Para que quando essa marca for imposta, ninguém possa se levantar dizendo mais a verdade. Ninguém vai poder se levantar contra. Por quê? Porque já vão estar calados, a lei já vai ter proibido você de pregar. Você não vai mais poder mostrar dentro da Bíblia, você não vai às redes sociais, você não vai mais poder fazer vídeos alertando os irmãos. Estão entendendo, gente? E o trabalho da mentira, como se fosse verdade em todo mundo, é grande. A elite trabalha para mostrar para as pessoas que tudo que eles estão fazendo para levá-las para o inferno, na verdade não é para dar paz e segurança. Por isso Paulo disse, quando disserem que a paz e segurança virá repentina destruição. Então, o que faz o povo ficar acordado? São os pregadores que mostram a verdade. Através do Espírito Santo, nós conseguimos alertar o povo e deixar o povo atento. A partir do momento que a nossa voz for calada, a partir do momento que não existir mais ninguém pregando a verdade, somente o sistema vai ter voz. Somente o anticristo vai poder falar, somente ele será ouvido. E aqueles que não conheceram a verdade para se salvar, que não conseguiram se enraizar nas escrituras, vão se perder, porque muitos nem sabem o que significa a marca da besta. Está cheio de crente aí que quando você vai falar torce o nariz. Então, esse equilíbrio entre os que pregam a verdade e os que tentam enganar vai acabar. Só vai ter voz aqueles que querem enganar. Só vai ter voz o sistema, a grande mídia. A marca da besta vai se tornar adorada em todo mundo exatamente porque toda a tecnologia, toda a imprensa, toda a mídia, todas as autoridades vão estar divulgando ela, vão estar colocando ela como o melhor para a humanidade, vão estar também fazendo uso dela, os artistas vão fazer uso dela e muita gente vai se inspirar nos artistas, ou seja, em breves dias ninguém mais vai saber que isso significa a marca da besta, ninguém vai mais saber que a Bíblia condena isso, ninguém vai mais ter referência de que isso que está vindo na testa ou na mão direita era a marca da besta que a Bíblia tanto falava. Por quê? Porque os pregadores, os verdadeiros que pregam a verdade há muito tempo estarão calados, ou presos, ou mortos. Então, irmãos, quem não aprender agora não vai aprender depois. Por isso que a palavra diz que muitos naqueles dias buscarão a verdade de sol a sol, terão sede e fome, não sede de água, nem fome de pão, mas de conhecer e de ouvir a palavra de Deus, e buscarão de canto a canto e não a encontrarão.
não acharão a palavra em lugar nenhum. Ninguém vai poder abrir a boca para pregar, e na internet você não vai encontrar. E quem tiver Bíblia e as autoridades souber, vai na sua casa e vai retirar da sua casa, para que você não venha mais ter o conhecimento da verdade. Por isso que eu prego muito o Apocalipse, porque o Apocalipse é o livro mais importante da década desses últimos dias, e é o que menos os templos pregam, e é o livro que menos o diabo quer que você conheça, porque é o livro que entrega ele, é o livro que desmascara ele, é o livro que revela a marca dele. E nesses dias, quando a marca estiver em divulgação plena, em alta em toda a terra, quando ela estiver sendo divulgada, patrocinada, sendo oferecida de todos os meios, para que todos conheçam e venham adorá-la, como a palavra diz, nesses dias ninguém vai mais poder se levantar para falar contra ela. Por quê? Porque a verdade vai ser tirada, a Bíblia vai ser tirada, e ninguém vai ter como provar mais que essa é a marca da besta. Quem recebeu a verdade antes e tem ela guardada no coração vai saber. Mas quem precisar nesses dias que alguém ainda pregue, quem não conheceu ainda, vai morrer. Vai morrer sem conhecer, vai se perder. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? A marca ela vai ser real na testa e na mão direita. Não tem como, porque Satanás ele tem que obedecer o que está na palavra, mas ele também é estratégico. Ele sabe que se ele pôr essa marca agora, todos vão consultar a Bíblia e vão ver que faz sentido. Então ele primeiro está banindo o evangelho, está tirando a verdade, está calando a verdade, está mudando as escrituras, está fazendo tudo que ele pode para calar, para banir a palavra de Deus, para depois trazer a marca. A marca vai chegar quando a palavra de Deus parar de ser pregada, quando os pregadores forem calados pelas autoridades, pelas leis que estão aí. Aí a marca vai aparecer e todos vão aceitar, porque não vai ter mais o evangelho para convencer as pessoas. Quem sabe da verdade vai ser convencido pelo Espírito Santo, mas quem não conhece a palavra e não ouve mais não tem como ser convencido, porque quando foi pregado não deram ouvidos, não acreditou. E uma mentira pregada várias vezes acaba se tornando verdade. Com todo o evangelho sendo pregado na terra, as pessoas ainda já têm uma tendência para acreditar mais na mentira do que na verdade. Imagine só com a mentira sendo pregada em forma de verdade. Imagina só com a grande mídia falando nos seus ouvidos todos os dias, entrando dentro da tua casa. Imagine o anticristo falando todos os dias nas redes sociais, falando na televisão, tendo voz em todo mundo, ganhando poder de todo mundo, sendo um homem sábio, simpático e ao mesmo tempo inspirado pelo espírito do dragão, um homem que vai ter uma lábia, que vai convencer a muitos que não têm o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus vão cair nessa mentira, vão cair nesse engano. Então a marca será sim visível visível e na testa e na mão direita. Ela também terá influência espiritual sim em todos aqueles que aceitarem, mas ela será visível. Satanás ele vai afrontar Deus de tal forma que ele vai fazer a terra toda aceitar essa marca, tirando apenas os que estão com os nomes no livro da vida. A palavra diz que toda a terra adorará a besta e a sua imagem. Não tem como adorar a besta e a sua imagem somente de forma espiritual, tem que ter a forma física. Hoje até para adorar a Deus não se consegue adorá-lo só de forma espiritual, tem que ter uma Bíblia na mão, tem que estar dentro de um templo, porque as pessoas acham que só dentro de um templo adora a Deus, ou tem que estar de joelho para adorar a Deus. Satanás a mesma coisa, quem não tiver a marca dele, quem não tiver o sinal na testa, na mão direita, não vai ser reconhecido como adorador dele, então não vai ter os privilégios de comprar, de vender, de poder se sustentar, de pagar suas contas, de ter seu negócio, de ter sua casa, seu carro. Tudo vai ser confiscado daqueles que não possuírem a marca. Então ele não tem por que enganar quando chegar nesse tempo, ele não tem por que esconder a sua marca. A marca ela vai ser física na testa e na mão direita, porque são os lugares que o mundo todo está sendo doutrinado para recebê-la há muitos anos, há centenas de anos, há séculos. O único objetivo é trazer a marca, porque quem receber a marca já está condenado. Então vocês não estão percebendo, mas ao mesmo tempo que a marca está sendo feita, está sendo elaborada, ao mesmo tempo a palavra de Deus, a verdade, a única verdade que é capaz de combater a marca, que é capaz de abrir os olhos do povo, também está sendo tirada. Porque Satanás sabe que a marca chegando,
e o povo ainda tendo liberdade de pregar, ela vai ser derrubada por terra. Então ele não é bobo. A própria palavra fala, diz que quando ele vier, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Tudo que se chama Deus ou se adora. Bibliazinha que você tem aí no seu celular digital, esquece, não vai ter mais. Você vai entrar no Google Play, não vai ter Bíblia, não vai ter livro evangélico, não vai ter nada. Nada que se refere a Deus. Você vai entrar no Google lá, digitar Deus, não vai aparecer nada de Deus. O único Deus que vai aparecer é Satanás, é o dragão. A adoração só vai ter a ele. Todo tipo de adoração, todo tipo de livro que se refere ao dragão vai estar disponível, porém a Deus não vai estar nada, a Deus, a Jesus, a nada. Ele não vai aceitar nenhuma adoração oposta a ele. E se alguém teimar, quiser ir para a rua e pregar, vai ser preso, vai ser perseguido. Então as pessoas não vão ter mais chance de conhecer a verdade. Porque mesmo hoje, com a liberdade que nós temos de pregar a verdade, ainda a grande mídia que trabalha para Satanás, ainda as grandes redes, os falsos pregadores, ainda tem mais voz do que nós. Mesmo tendo liberdade, esse povo ainda é mais gigante do que nós. A voz deles são mais ouvidas do que a nossa. Imagine quando nós perdermos um pouco de liberdade que ainda temos. Imagine quando o evangelho for proibido. Imagine quando a palavra de Deus realmente recebeu um checkmate. A partir de hoje não pode mais se ler Bíblia no mundo. Porque foi considerado um livro que apoia o preconceito, criminaliza, é um livro arrogante, é um livro que faz acepção de pessoas, porque é isso que eles vão alegar. Já estão alegando agora, né? Então, só precisa o anticristo assumir para dar o veredito final e tirar a Bíblia de circulação. Tirar a palavra de Deus, vamos dizer assim. Não é o Espírito Santo que vai sair da terra, é a palavra de Deus. Que ajoelhar, dobrar o joelho, clamar ao Senhor, que já tem o conhecimento da palavra, vai continuar sentindo a presença de Deus, do Espírito Santo, vai continuar vendo sinais e maravilhas. Por isso que Jesus falou, aqueles que creem, os sinais seguirão os que crerem. Agora, aquele que só depende de pregação, só depende de ler para crer, que não aprendeu nada até agora, vai estar perdido. Vai estar perdido. Ai, misericórdia, Senhor, o que eu faço? Eu vou aceitar a marca, pai, que eu preciso comer e beber. Meus filhos estão passando fome, minha mãe está passando fome, meus netos estão passando fome. Eu vou aceitar, o governo está dando sinal ali, está dando um auxílio. Hoje todo mundo não aceita auxílio, não aceita isso, não aceita aquilo. Pois é, quando a marca chegar, todos que não conhecem a verdade também vão aceitar. Ah, mas na testa é bonitinho, porque, né, vão até gostar, porque é assim que o inimigo faz. Ele faz você aceitar o que é dele e ainda faz você gostar, admirar e bater palma ainda. É isso que ele faz. Ele brinca ainda, tira sarro ainda com o povo de Deus, fraco e pobre de espírito. Porque aqueles que conhecem estão firmados na rocha, ele não consegue. A ira dele é sobre esse povo. É sobre mim, é sobre outros que falam mesmo a verdade e que estão aí para mostrar a verdade, não é para ficar passando panos quentes, não. A palavra de Deus é para ser revelada e não oculta, não. Chega. O tempo de esconder alguma coisa, se é que era para ter escondido ou ocultado, chegou. O tempo já era, agora é tempo de mostrar a verdade. Aliás, já passou do tempo. Então, irmãos, Satanás, ele não brinca. Ele não brinca. Quando a marca chegar, automaticamente não se fala mais de Deus na terra. Você pode falar dentro da tua casa, aí com teus parentes aí, e mesmo assim, se você tiver algum meio de comunicação com inteligência artificial, celular, televisão, qualquer aparelho que tenha inteligência artificial, você vai ser perseguido. Porque a inteligência artificial, nesses dias, que não falta muito, ela vai estar totalmente treinada a perseguir todos aqueles que falam o nome de Deus, que oram a Ele ou que reverenciam a Deus de alguma forma. Aliás, se você chegar no chat GPT, que é da inteligência artificial, aí no Google mesmo, e pedir qualquer coisa referente à imagem da besta, ela não vai te dar. Ela não vai falar nada contra ela mesma. Eu fiz esse teste, é impressionante, Ela não vai falar nada contra ela mesma. Ela vem lá com as desculpas de que não fala nada de cunho religioso e tal, entendeu? Mas porque se ela é uma inteligência artificial e te dá resposta para tudo, ela teria que dar para isso também, mas contra ela não fala. E como ela não tem nada de bom para falar dela mesma, então ela se cala e simplesmente não te dá informação. Ela te dá sobre tudo, menos contra ela mesma. Então, irmãos, ou com qualquer assunto que possa colocar a credibilidade dela em xeque-mate. Então, irmãos, a marca da besta ela é espiritual porque ela vai envolver
ela vai influenciar as pessoas espiritualmente, porém ela será física, ela será na testa e na mão direita, conforme a palavra está dizendo. Então, muitos vão adorar a besta, mas também vão aceitar o seu sinal na testa e na mão direita, porque ela sendo na testa e na mão direita, quem não tiver já vai ser fácil descobrir. Ó, você não tem, eu não estou vendo ela aí na sua testa nem na sua mão, cadê? Você vai entrar num lugar, numa loja, no mercado, no shopping, você vai ter que ter ali, estampado na sua testa e na sua mão. A máquina vai passar, ela vai ter que ler aquilo em você. Não tem como você pôr outra pessoa no seu lugar ou um outro papel. Não vai ter como hackear, não vai ter como falsificar. E Satanás ele não vai dar ponto sem nó. Porque ele sabe que o tempo é curto e todos aqueles que tiverem marcados vai se perder junto com ele. E todos que forem marcados, vai ser uma contagem. Todo mundo que vê alguém com essa marca vai saber a quem eles pertencem. Deus também quer isso, que você saiba que lado você está e que lado que o teu próximo está também. Se for algo espiritual, como você vai saber se você vai estar do lado de um adorador da besta ou de um adorador de Cristo? Tá entendendo? Então, irmãos, não faz sentido, né? Ou em outro lugar que não seja na mão ou na testa, conforme a palavra ensina. As coisas de Deus não funcionam assim, ou é ou não é. Então, a partir do momento, quem aceitar a marca da besta, automaticamente perde a comunhão com Deus. Não vai ter entendimento para buscar Deus, não vai ter vontade, não vai ter interesse nas coisas de Deus, vai blasfemar de Deus, vai ser a mudança da água para o vinho. Vocês estão entendendo? Hoje muita gente não consegue entender, mas quando você pega todos esses fundamentos que eu passei, se você vê que o evangelho está sendo já proibido e quando a marca chegar já não vai ter mais ninguém pregando a verdade nem podendo falar, então vai ser muito fácil o sistema todo convencer as pessoas de que essa marquinha que vai na testa e na mão direita não tem nada a ver com marca da besta, mas é apenas um sinal bonitinho que o sistema inventou para poder te dar liberdade de ir e vir. E toda a terra vai adorar a besta, porque eles vão prometer paz e segurança para todos que aceitarem esse sinalzinho. Então, como o povo já tem uma tendência a querer satisfazer a carne, querer viver num mundo, né, de ilusão, então vai ser muito mais fácil para as pessoas aceitarem essa marca e fingirem que nunca ouviram falar de marca da besta e que a Bíblia simplesmente foi um conto de fadas. Essa é a verdade, Satanás sabe trabalhar isso muito bem, então vocês podem ter certeza, não caia nesse engano de que a marca da besta não será na testa, será espiritual apenas. Não tem uma explicação para dizer que a marca não será visível. Não tem como você comprar e vender, não tem como você ir e vir somente adorando Satanás espiritualmente, porque ele não é onisciente, ele precisa ver, ele precisa saber e ele quer que todos saibam que você também é um adorador dele. O sistema que vai trabalhar para ele não vai trabalhar espiritualmente, vai trabalhar materialmente, vai trabalhar com máquinas, com tecnologia, com robôs, com Android. Então não tem como ser espiritual, tem que estar visível na sua testa, na sua mão direita, para que você seja considerado um adorador da besta, um seguidor de Satanás, para que você seja considerado uma pessoa livre para ir e vir e comprar e vender por ter a marca da besta, que não vai se chamar marca da besta, vai ter um outro nome, mas que todos nós sabemos que é. A partir do momento que a pessoa receber a marca da besta, ela está totalmente desligada do Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento que a marca entra no corpo da pessoa, o Espírito Santo sai, pronto. É fácil, é simples de entender. Bom, irmãos, esse é o meu entendimento, né? Respeito quem não concorda, né? Mas é o entendimento que o Senhor me dá, é o entendimento que eu tenho e, né, o fundamento vai muito mais embaixo, mas não dá para ficar aqui o dia todo falando, a gente vai esmiuçando aos poucos. Eu já falei muito sobre esse assunto, é um assunto que envolve conhecimento bíblico, conhecimento teórico, mas também conhecimento espiritual, né? Temos que discernir espiritualmente. É fato que se a marca da besta fosse só espiritual, não faria sentido, né, comprar e vender só quem tivesse com ela. Porque como que o sistema vai saber se você adora a besta no seu coração ou não? Eles não têm um detector de ler coração. Então toda a medição, todo o rastreamento de quem adora a besta vai ser através dessa marca que todos que aceitarem, né, todos que rejeitarem a Cristo vão ter. Tá bom? Deus abençoe a todos.